Se você acha que já viu de tudo, então se liga nesse anime que acabou de lançar. O nome desse anime é muito difícil, ele vai aparecer aí na tela pra vocês e vou deixar o nome dele na descrição. Eu confesso que quase não assisti, mas no fim das contas eu gosto muito de Isekai e acabei dando uma chance pra ele. E não é que é legal mesmo? Bora lá conferir. Essa temporada, pelo menos, está inovando na forma que nossos protagonistas partem dessa para uma melhor. Depois do anime do cara que leva uma bala no peito, esse aqui o protagonista morre tentando salvar uma vending machine, que são essas máquinas que vendem comida por aí muito famosas em outros países. Ao salvar a máquina, nosso prota cai pelo penhasco e acaba acordando em outro mundo. Ele percebe que não consegue falar e nem andar e tenta entender o que está acontecendo. Ele ouve uma voz robótica vinda dele mesmo e percebe que ele não reencarnou como um humano, e sim como uma vending machine. É isso mesmo, ele renasceu como a máquina que ele tentou salvar. Apesar de soar super estranho, ele parece aceitar numa boa, afinal ele amava essas máquinas em sua outra vida. Ele então percebe que possui frases limitadas e se concentra para entender o funcionamento do próprio corpo, se é que podemos chamar aquilo de corpo, né? Então ele acessa algo que seria a memória da máquina e descobre algumas coisas como os itens que vende e os seus preços. Então, uma voz como se fosse um guia de usuário aparece para ele lhe explicando algumas funções e diz que ele pode mudar os itens que ele vende e adquirir novas funções trocando por pontos. Pontos estes que são reabastecidos por dinheiro daquele mundo. Ele então acessa algumas informações e descobre que os itens que ele possui são itens que ele consumia no outro mundo em que vivia. Então, faz um teste trocando pontos para substituir os itens de lá para chá gelado com leite. Um brilho sai da máquina e os itens são trocados na hora. Neste momento, ele percebe também que não funciona na tomada e que para mantê-lo funcionando precisaria trocar as horas por pontos. Uma hora de funcionamento seria necessário um ponto, então decide não gastar em vão. O dia se passa e não aparece ninguém. Ele acaba ficando preocupado por não conseguir pontos e de repente surge um monstro sapo do lago. O sapo começa a atacá-lo e ele acaba perdendo pontos de durabilidade, e se ele perder os 100 pontos de durabilidade, ele quebra e para de funcionar. Com medo de parar de funcionar, ele acessa as funções da máquina em busca de algo que pudesse ajudá-lo naquele momento. Ele descobre que pode trocar pontos por durabilidade e tem um breve momento de alívio, mas seu sossego duraria pouco, pois o sapo chamou reforços do lago e mais sapos apareceram. Dentre eles, um sapo agora portava um machado. Ele então tenta mais uma vez encontrar algo que salvaria ele daquela situação e descobre uma função chamada Benção, que podia trocar sem gastar pontos. Com essa função, ele pôde conquistar uma habilidade de barreira e decide usá-la para se proteger. Os sapos desistem de tentar destruí-lo e vão embora, porém só restavam um pouco mais de 300 pontos agora e ele torce para que aparecesse alguém. Os dias se passam e quando ele estava sem esperanças e triste por não ter tido cliente nenhum, surge uma garota. Ela estava em uma caçada e estava faminta quando avista a máquina. Ela não entende bem o que era aquilo e se aproxima. Nosso prota usa uma de suas frases e diz para ela inserir as moedas. Ela insere uma moeda, mas o protagonista precisa converter as moedas da máquina para as moedas daquele mundo para poder funcionar. Feito isso, ela entende os preços da máquina e acha um pouco caro, porém, como estava com fome, colocou uma moeda e a vending machine entra em ação. Ela fica desconfiada, com medo de perder a mão, mas acaba pegando a sopa enlatada, fazendo nosso protagonista se sentir abençoado por ser uma máquina de vendas. Como toda novidade é boa, ela acabou gastando muito e pegando diversos produtos da máquina, fazendo nosso protagonista recuperar alguns pontos. A noite cai e a menina acaba pegando no sono ao lado da máquina que a protege com seu campo de força. No dia seguinte, a menina percebe que a máquina é consciente, mas só diz frases específicas e combina com ela para falar uma frase para sim e outra para não. Ela então pergunta se ele se sente sozinho e, sabendo que sim, ela decide levá-lo para a cidade para conhecer uma mulher que é especialista em itens mágicos. Ela então levanta a máquina nos braços, isso porque ela é abençoada com uma força super-humana. Muito conveniente, né? No caminho da cidade, a menina para e diz que está com fome, então nosso protagonista bonzinho troca os itens da máquina e dessa vez oferece batatinha chips. Ela gostou tanto que acabou gastando todo o seu dinheiro. Chegando na entrada da cidade, ele se depara com dois guardas que ficam curiosos sobre o que ela estava carregando. A menina explica que encontrou a máquina no lago e diz como ela funciona. Cheios de curiosidade, eles também se rendem e acabam gastando muitas moedas comprando todos os produtos disponíveis. Eles aproveitam e pedem para que a menina leve a máquina lá de vez em quando. A menina segue seu caminho e se depara com 3 vilões em um beco escuro atormentando uma menininha. Ela sai em defesa da menina e parte para o ataque, porém, ela acaba errando todos os golpes. Os bandidos, apesar de não sofrerem golpes nenhum, percebem a força da menina e fogem logo dali. Chegando na pousada, as pessoas de lá ficaram super felizes, pois o grupo de exploração que estava com ela na caçada fugiram a deixando para trás. Então perguntam o que era aquilo que ela tinha levado e ela diz que irá levar para Hulemi, a especialista em itens mágicos. Sua amiga então pergunta se ela iria voltar à superfície para isso, visto que aquela cidade foi construída em uma masmorra e que ela não tinha como pagar um círculo de transferência, então decide deixá-la trabalhar na pousada para conseguir o dinheiro e pede para deixar
deixar a máquina lá para atrair clientes. À noite, a menina levou a máquina de volta para a entrada da cidade. Os guardas já estavam ficando enjoados com os mesmos itens, então ele decide mudar para a surpresa deles. Agora, eles compraram um enlatado chamado Oden, que é uma mistura de vários ingredientes e um caldo bem quente. Foi um sucesso, os dias se passam e com a chegada do frio, o novo item se espalhou pela cidade atraindo centenas de clientes. Ele mudava os ingredientes pela manhã para não prejudicar as vendas do restaurante da pensão. A menina então consegue uma espécie de correia para amarrar a máquina nas costas e carregá-la de uma forma mais confortável. Ela diz que gostaria de conversar melhor com ele e diz que esse seria o motivo para ela ver a especialista em itens mágicos. E assim encerra o primeiro episódio. E aí, o que acharam? Meio louco, né? Até que foi bonzinho esse primeiro episódio, então vou continuar trazendo aqui pro canal. Se você gostou desse anime e quer continuar vendo ele aqui no canal, deixe seu like e escreve aqui nos comentários o que você achou. Ah, e não esquece de se inscrever também, estamos começando agora, por isso toda ajuda é bem-vinda. Obrigado por assistir até aqui, tchau tchau e até o próximo vídeo.